Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Quem aqui já está sentindo o mover do Espírito Santo trabalhando no nosso coração, amém? Só quero te dizer que tem mais para você de Deus. Eu estou muito empolgado por compartilhar essa palavra. Para quem não sabe, né, para quem não tem vindo nos últimos sábados, nós estamos falando sobre fé, o assunto de fé. E nós trabalhamos um pouco sobre os sentidos naturais que nós temos, como a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. E como que, na verdade, um cristão, ele não vive segundo os sentidos naturais, mas ele vive segundo os sentidos espirituais. Nós falamos que o justo, ele vive pela fé. Então, se o justo vive pela fé, ele não vive de acordo com aquilo que os seus olhos naturais enxergam, seus ouvidos ouvem, mas ele anda, ele se move, ele vive de acordo com aquilo que o Espírito de Deus está falando, de acordo com aquilo que Deus está mostrando. Então, é muito importante nós entendermos... Desculpa que eu já estou perdendo minha voz aqui. Conversei muito no cafezinho. É importante nós termos na nossa mente que raramente nós iremos compreender os tempos das nossas vidas. Todos os momentos que existe muita compreensão sobre o que está acontecendo, isso é uma oportunidade para que você possa entrar numa nova estação de fé. Então, quero dar um exemplo. Se você entende tudo à sua volta, você sabe o curso que você vai fazer da faculdade, você sabe para onde você vai trabalhar, você já tem emprego garantido, você já tem namorada, já está planejado o casamento, já está planejado o seu futuro, né? Se tudo está correndo de forma organizadíssima, qual é a área que você vai precisar exercitar a sua dependência de Deus? Agora, quando você tem falta de certas respostas, talvez você tenha dúvidas sobre a sua área profissional, você tenha dúvidas sobre a sua área, né, os seus títulos universitários, você tenha dúvidas sobre relacionamento, você tenha dúvida até mesmo sobre Jesus. Então isso é um trampolim para que você possa exercer fé. Então nós podemos enxergar que a falta de respostas e a falta de caixinhas organizadoras na nossa vida pode ser um bom sinal. Nós não podemos encarar como um mau sinal, nós devemos encarar como um bom sinal, porque é um ambiente perfeito para eu exercer fé e eu viver pelo sobrenatural e não pelo natural. Amém? Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos aqui querem viver uma realidade do céu na terra? Uma realidade de milagres, de curas, de provisão ilimitada da parte de Deus? E para a gente viver isso, significa que nós vamos precisar exercitar os nossos sentidos espirituais. Nós falamos muito sobre visão espiritual e nos últimos cultos nós temos falado sobre a nossa audição espiritual. Então, aquilo que nós compreendemos da voz de Deus é como nós vamos nos comportar. A Bíblia nos ensina que Jesus... Ele só fez aquilo que ele viu o seu pai fazer. Jesus, tudo que ele fez aqui na terra como homem, 100% Deus, foi dirigido pela voz do Pai. Aquilo que o Pai dizia, Jesus repetia. Aquilo que o Pai fazia, Jesus repetia. A forma como o Pai agia com as pessoas, Jesus repetia isso na terra. Tanto é que a Bíblia nos diz que Jesus era a imagem expressa de Deus Pai na terra. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos enxergar Deus. Quando nós observamos as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus, nós enxergamos inteiramente Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É isso que Deus quer para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que eu e você possamos refletir o próprio Deus aqui na terra. Que as nossas atitudes sejam atitudes santas. Que as nossas palavras sejam palavras de pureza, de santidade. Que tudo aquilo que a gente faz, qualquer coisa, seja comida ou bebida, que você faça para a glória de Deus, que isso seja um reflexo, um espelho da imagem do próprio Pai na terra. Agora, para a gente poder fazer essas coisas, para a gente poder falar como Deus, agir como Deus, nós precisamos ouvir aquilo que o nosso Deus está falando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e ter certeza que essa voz está falando com a gente. A gente não pode ter dúvida. E como que a gente pode ter certeza
que Deus está falando conosco? Como que nós podemos reconhecer a voz de Deus em meio a tantas vozes, né? A voz da nossa alma, a voz do engano de Satanás, a voz de amigos, a voz de parentes, a voz de pessoas que nós amamos. Como que nós podemos discernir a voz de Deus em meio a tantas opiniões? E a resposta é simples, tudo volta para isso: fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Se o justo vive pela fé, você ouve Deus pela fé. Não tem como você ouvir Deus se não for pela fé. Toda dúvida, toda incredulidade, ela é oposta à fé. Tá, pastor, mas isso é muito abstrato, isso é muito amplo. Realmente, vou explicar. Então, o que significa eu ter fé? É uma coisa simples. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da... Vou repetir. A fé vem pelo e o ouvir da palavra de... Então, nós entendemos que este livro, que a palavra de Deus, é aquilo que nos norteia, é a nossa bússola, é aquilo que nos dirige para conseguirmos exercitar fé nessa palavra e treinar os nossos ouvidos espirituais. Ouvindo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como a minha base, eu posso ter certeza de que o Espírito Santo está falando comigo, exercitando a minha fé. Então, nós podemos concluir que fé é aquilo que está em concordância com a Bíblia. Se fé é tudo aquilo que está em concordância com a Bíblia, por exemplo, Deus diz que nós somos santos, que nós somos puros, que nós somos justificados. Deus diz que nós não somos mais aquela natureza antiga, aquele velho homem, nós já somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu e você somos filhos, não somos mais escravos. Isso é a verdade da palavra de Deus. Então, quando você crê nessa verdade e você age de acordo com essa verdade, significa que você está tendo fé. Por quê? Porque você está em concordância com a verdade. Agora, todas as vezes que você desacredita em alguma dessas verdades, você entra em discordância, você está sendo incrédulo. Então, incredulidade é você não concordar com aquilo que Deus diz a teu respeito. Quando você não concorda com o que Deus diz a teu respeito, você diz: não, mas eu sou muito impuro, eu não tenho santidade. Não, pastor, você não sabe do que eu fiz, você não sabe no pecado que eu me meti. Não, é impossível que eu seja santo, é impossível que eu seja puro. Eu já perdi minha virgindade, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já estive em tais lugares. Como que eu posso ser uma pessoa inocente ainda? A palavra de Deus é quem me define. Não é o meu pecado que me define, não é o meu passado que me define, não são as palavras das pessoas que me definem, é Deus que me define. Então a minha vida não é dirigida de acordo com este mundo natural, mas a minha vida é dirigida de acordo com um padrão celestial. E eu gostaria de ler uma passagem com vocês que está em João 12. Desculpa, eu falei Lucas, mas a gente vai para João primeiro. João capítulo 12 conta a história de Maria, né? Não mãe de Jesus, mas Maria, irmã de Lázaro e Marta. Uma história muito interessante que eu quero ler para vocês, para que a gente possa entender como a audição espiritual, como os meus ouvidos espirituais, eles têm todo reflexo nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes e no meu comportamento. Então vamos lá. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceu-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus próprios cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância desse bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, o filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado.
Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Então, nessa passagem aqui, muito interessante, nós vemos a atitude de Maria. Agora, é importante nós lembrarmos que essa situação não foi a primeira que aconteceu na casa desses irmãos. Nós precisamos lembrar que a Bíblia faz menção a primeira vez que Jesus estava lá, Marta estava trabalhando essa passagem muito conhecida, e Maria, então, está ouvindo os ensinamentos de Jesus, está aos pés de Jesus ali, ouvindo os ensinamentos. E Marta vira e fala assim: ô Maria, ô Jesus, fala para a folgada ali vir me ajudar a trabalhar, né? Lembra dessa passagem? E daí Jesus vira para ela e fala assim: olha, Maria escolheu a boa parte, que é estar junto comigo aqui, né? E esse foi um primeiro episódio que chama muito atenção, a gente analisa isso, né? E esse não é o foco nessa noite. Segundo episódio que eu me lembro muito foi quando o irmão de Maria estava doente, a ponto de morrer, né? E ele estava já nas últimas. E Jesus não estava com eles na mesma cidade. Então, a galera avisa Jesus, fala: Jesus, vem correndo porque Lázaro está a ponto de morrer, o seu amigo Lázaro. E nesse momento, Marta e Maria, elas começam a se desesperar. E eu imagino, né, isso na minha cabeça, a cena de quando Jesus chega na cabeça daquele povo, atrasado, mas na verdade não estava atrasado. Quando Jesus chega naquela cena, na minha cabeça eu imagino Maria se debruçando nos pés de Jesus e chorando pela morte do seu irmão. E falando ali aquelas palavras para Jesus: olha Jesus, se você tivesse, né, vindo antes e tal, barará, barará. E aquele choro aos pés de Jesus. E aqui a terceira parte, nós temos mais uma cena onde Maria está derramada. Em cada uma dessas cenas nós vemos perspectivas diferentes, momentos diferentes e palavras que Jesus liberou que fizeram um efeito na vida de Maria. E a história que eu quero focar é essa última que a gente leu aqui. Então, o que a gente pode tirar dessa situação? Em primeiro lugar, um ato de generosidade, um ato de dar, um ato de ofertar a Deus, sempre vai envolver loucura. Nardo puro, que era esse óleo que Maria derrubou ali, né? Judas, ele vira e fala assim: ô Maria, por que você não vendeu por 300 denários? 300 denários naquela época, um denário significava um dia de trabalho braçal. Hoje, um dia de trabalho braçal, né? Nós podemos ter ali talvez uma diarista, vamos calcular pela uma diarista, que seria em torno de R$150 a R$200. Vamos colocar esse valor para baixo para a gente fazer uma conta bem aproximada, tá? Vamos dizer que hoje, na nossa realidade, o valor do trabalho diário seja R$100 por dia. Se você pegar R$100 e você multiplicar por 300 denários, que foi o valor que Judas falou que custava o perfume de Maria, sabe quanto que dá? R$30 mil. Foi esse valor que Maria, naquele momento, despejou aos pés de Jesus. R$30 mil. A gente lê essa passagem, a gente acha que é um olhinho Monange, né? A gente acha que é um creme Victoria's Secret. Mas não era. Era um produto caríssimo que custava R$30 mil. Gente, não era qualquer valor. Era um valor muito alto. E se você for ver 300 denários, então se um denário é um dia de trabalho, então ela deu, na verdade, 1 ano da vida dela de trabalho, ela estava despejando aos pés de Jesus ali naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa. Atos de generosidade só são válidos quando feitos por fé. Atos de generosidade só frutificam, uma semeadura espiritual só frutifica quando é feita de modo espiritual. Toda semeadura, quando você semeia para a carne, da carne colherá ruína, colherá morte. Mas quando você semeia para o espírito, você colherá a vida eterna. Toda semeadura que você faz no reino de Deus, com a motivação errada, sem a direção certa, da forma errada, o que acontece é que essa semeadura, o que acontece é que essa oferta, ela, além de não ter validade alguma, ela pode produzir ruína. Agora, nós vemos aqui, então, Maria
trazendo uma oferta a Jesus, que significava uma importância de 30 mil reais. E isso eu parei para analisar e eu achei muito forte. E a pergunta que vem à minha cabeça é, tá, Jesus, se atos de generosidade que são válidos, precisam ser feitos de modo espiritual e com fé, como que Maria sabia que naquele momento ela deveria fazer exatamente o que ela fez? E o que me veio à memória foram esses 2 episódios anteriores que ela passou. Ela conhecia os pés de Jesus. Ela conhecia o lugar em que ela estava ofertando. Ela conhecia a pessoa a qual ela estava trazendo aquele ato de generosidade. Ela conhecia aonde ela estava fundamentando a sua vida, porque aquela oferta não representava, gente, deixa eu te falar uma coisa, aquela oferta não representava uma indulgência, não representava a construção de um templo, não representava até mesmo a viabilização do ministério de Jesus em toda a região de Israel, Judéia e os outros lugares. Não representava isso, porque ela não estava dando dinheiro para o ministério de Jesus, como muitas pessoas faziam na época e sustentavam o ministério de Jesus. Ela estava derramando o dinheiro aos pés de Jesus. Ela estava gastando um dinheiro. E foi isso que Judas falou. Judas pega e fala assim, mas mulher, como que você vai me fazer uma coisa dessa? Por que você não pega esses 300 denários e você não dá aos pobres? Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas que não têm um ouvido para ouvir a voz do Espírito, sempre criticarão aqueles que são espirituais. Os espirituais nunca são compreendidos. Poucas vezes são compreendidos. Primeira coisa que eu quero te dizer, se você ama Jesus, se você decidiu viver uma vida por fé, se você decide viver como Jesus deseja que você viva, se prepare para ser criticado. Se prepare para se sentir sozinho. Se prepare para não ser compreendido por muitos e até mesmo pessoas próximas de você. Por quê? Porque aqueles que entendem com a mente do Espírito não entendem com a mente da carne. São diferentes. E naquele momento Judas está dizendo, mulher, você é louca de fazer isso. Por que você não dá aos pobres? Veja bem, gente, eu vou falar de novo. Um ato de generosidade feito sem fé não tem validade. Existem muitas pessoas boas no mundo que estão fazendo isso. Eu vou ajudar as obras sociais. Eu já ouvi várias pessoas falando isso para mim, criticando. Pastor, eu só acho uma coisa na igreja que eu acho que é um absurdo. Vocês ficam fazendo viagem missionária para outros países, quando que na nossa própria cidade tem favela que vocês não ajudam. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não devemos estar onde nos parece conveniente e mais certo de estar. Nós devemos estar onde o Espírito de Deus nos leva. Pois o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os que são nascidos do Espírito de Deus. Sabe, queridos, o que nós precisamos? Menos pessoas sendo guiadas por aquilo que ouvem, por aquilo que vem no natural. E mais cristãos que são reais. O que nós precisamos hoje é de menos religião e mais Cristo dentro da igreja. O que nós precisamos é de menos obras carnais, se assim eu posso dizer, e mais obras de ações de graça. A palavra ações de graça é o quê? São ações, são obras que são baseadas, frutos da graça, frutos de entendimento. Então, nesse momento, Maria, ela vai e ela traz essa oferta. E aquilo para ela é tão certo, que Jesus vem e diz, olha, isso, o que ela fez. Sabe, queridos, o que mais me chama a atenção é que ao derramar esse perfume aos pés de Jesus, diz que o perfume empesteou a casa inteira. A casa inteira foi perfumada. Quando você vive
segundo o Espírito de Deus, quando você vive dirigido segundo o Espírito de Deus, as suas ações, as suas palavras vão produzir um perfume. As pessoas elas vão ser atraídas por um perfume de Cristo que está em você. Quando você vive pela fé, mesmo que você não entenda, mesmo que não tenha lógica, mesmo que as pessoas digam que você está errado, quando você é guiado pelo Espírito Santo e você vive de acordo com aquilo que o Pai está te dizendo para fazer, não aquilo que as circunstâncias estão te dizendo para fazer, o que acontece é que um perfume é produzido. E esse perfume, ele atrai a presença de Cristo. É um lugar onde Cristo quer estar. É o lugar onde a presença de Deus quer estar. Abra comigo em Mateus capítulo 13, versículo 14 diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Essa passagem está falando sobre pessoas que ouvem, têm os seus ouvidos, elas estão ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo nessa noite. Só que essa palavra, a pessoa não entende. Não existe compreensão espiritual. A pessoa ouve ipsis literis, o que você está dizendo. Mas a pessoa A compreende e gera frutos espirituais, e a pessoa B ouve aquilo, não compreende, e por não compreender, tenta matar o fruto espiritual que está sendo gerado. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ato de generosidade requer morte e ressurreição. Deus, Pai, realizou o primeiro ato de generosidade do universo ao dar o seu maior bem, que era o seu Filho Jesus, para morrer pelos nossos pecados. E esse ato de generosidade requereu morte e ressurreição. Todo ato de generosidade feito em fé e feito com o entendimento espiritual gera morte, mas gera ressurreição. Agora, todo ato feito de generosidade que não é feito por fé só gera morte. Por que a generosidade sempre vai gerar morte? Porque para você ser generoso com alguém, você vai ter que dar algo que é teu. Você vai ter que dar um dinheiro, você vai ter que doar o seu tempo, você vai ter que doar as suas habilidades, você vai ter que dar a sua boa atenção para uma pessoa. Então, sempre a generosidade requer morte. Para você ser generoso, você vai ter que matar alguma coisa sua. Para você ser generoso com uma entidade social, você vai ter que matar alguma importância na sua conta bancária. Qualquer coisa, você vai servir numa ação social, você vai ter que matar o seu tempo. Você vai ter que tirar um tempo que talvez você estudaria para você estar fazendo ação social. E aí a gente pode colocar vários exemplos. Agora, veja só. Quando Deus pede para Abraão entregar Isaac, o que envolvia? Morte. Mas como diz em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 15, 16, 17, diz assim: Abraão, sabendo que Deus poderosamente supriria. Sabendo que poderosamente Deus... Vou ler esse versículo só para não falar coisa que... Quero falar exatamente certo, gente, isso é poderoso. Ontem estava no grupo pequeno, lá no norte da ilha, e isso foi fenomenal. Versículo 19. Porquanto Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Deixa eu te falar uma coisa. A fé de Abraão não era para que Deus enviasse um cordeiro para Isaac não morrer, Jaque. A fé de Abraão era que ele ia matar Isaac e que Deus ia ressuscitar Isaac. Só que deixa eu te falar uma coisa. Até esse momento na Bíblia, não havia tido nenhuma ressurreição. Elias ainda não tinha ressuscitado. Nenhuma ressurreição é contada na Bíblia. Nem Abel, que era um homem, declarado justo, foi ressuscitado. Abraão creu na ressurreição antes dela existir.
O que é isso se não fé? Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas, queridos, que nós ainda não vivemos e que você pode exercer fé hoje para que elas aconteçam. É inevitável que um dia elas vão acontecer. Aqui nós temos uma sala com vários jovens. Alguns aqui vão escolher viver pela fé. E sabe o que vai acontecer? Hoje você enxerga algo que ninguém mais está enxergando. As pessoas te criticam, as pessoas não te entendem, as pessoas te julgam, mas você consegue enxergar a verdade da palavra de Deus e aquilo que Jesus está te mostrando. Só que um dia, aquilo que hoje para você requeria fé para crer, talvez daqui a alguns anos vai ser tão normal para todo mundo que não vai mais precisar de fé para crer naquilo. Eu vou dar um exemplo para você. Na época do meu avô, quando meu avô era pastor na igreja, mulher não podia usar batom, não podia usar brinco, não tinha dança na igreja, não existia liberdade, não existia bateria, guitarra era do diabo, rock era do diabo. Mas, num tempo, e eu sigo muito o exemplo dos meus avós, porque em um momento, eles têm 60 anos de ministério, em um momento, enquanto todas as igrejas diziam que isso era pecado, eles estavam dizendo que era um mover do Espírito, vindo sobre o Brasil de liberdade, liberdade na adoração, liberdade na expressão da igreja. Hoje é algo normal, não requer mais fé para você tocar rock na igreja. Qualquer pessoa faz, ninguém mais diz que é pecado. Não requer mais fé para você usar brinco, batom, é muito normal. Você não vai ser repudiado para isso. Só que houveram precursores que enfrentaram críticas, sacrifícios, perseguições, para que hoje eu e você vivêssemos uma sustentação de verdade que antes eles tiveram que abrir a mata para que hoje a gente passasse. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós estamos vivendo um tempo no Brasil de avivamento. O Espírito Santo de Deus está nos movendo como país. Ele está trazendo uma palavra fresca. Sabia que uma coisa que eu aprendi, que o novo de Deus, ele se revela através, para nós, quando o véu é tirado. Deus está tirando o véu da igreja nesses dias para enxergar mistérios ocultos da palavra de Deus, que antes nós não enxergávamos, não que não estava lá, já estava lá, mas hoje nós temos enxergado com mais clareza. Agora deixa eu te falar uma coisa, você, sendo precursor em fé daquilo que o Espírito Santo está falando, produzirá um peso de glória que você nunca sentiu na sua vida. A escolha é nossa. Se nós queremos ser precursores ou seguidores. Se a gente só vai ser mais um, não, tá muito difícil, vamos parar por aqui mesmo, entendeu? Muito difícil esse negócio, vamos só continuar de boa. Sabe, gente, eu não sei você, mas eu quero ser um precursor no nosso país. Eu quero ser como meu avô foi há 60 anos atrás, subindo num banco da praça, falando no meio da rua, armando uma tenda. Olha que interessante isso que aconteceu no ministério do meu avô, ele conta isso, eu gosto muito. Teve uma época que ele fazia uma tenda, isso lá no interior do Paraná. Ele fazia uma tenda e começou a ter um avivamento muito grande. As pessoas eram muito curadas. A galera chegava de cadeira de roda, câncer, tudo. A galera era curada, cego enxergando, perna crescendo, coisas malucas. E ele tinha ali por volta de 3.000, 4.000 pessoas todo final de semana frequentando a tenda. Até que um dia Deus falou para ele: Samuel, não ora mais por cura. Para de orar por cura. Porque as pessoas estão vindo aqui por aquilo que eu posso fazer, não por mim. Elas precisam me conhecer. Ele parou de orar por cura. O que aconteceu, Jaque? 300 pessoas. De 4.000. Não se engane. Os mesmos que foram curados por Jesus foram aqueles que crucificaram Jesus. Nós não baseamos a nossa fé em número de pessoas. Nós não baseamos a nossa fé na estabilidade de uma estrutura eclesiástica, de um prédio, de finanças. Nós não baseamos a nossa fé num culto de cinema, em luzes, em som. Nós baseamos a nossa fé em Cristo. Cristo é a esperança da glória, nada mais. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas
Sabe, queridos, aquelas pessoas que vêm para a igreja e falam assim, nossa, eu vim para a igreja porque me abraçaram, me ligaram, me levaram para um café, olha, fizeram serenata para mim, eu me senti tão amado, eu nunca me senti tão amado em qualquer outro lugar. Quando a pessoa já me diz isso, eu já falo, nossa, que pena, daqui a alguns anos você vai sair da igreja. Eu não falo isso para ela, mas eu penso isso. Porque se o entendimento de amor que ela tem é esse, ela vai sair, porque as pessoas decepcionam. A forma como nós devemos sentir amor de Deus é através da atmosfera de amor que existe nesse lugar, da unidade queridos, a unidade não tem a ver com afinidade. Não tem nenhum grupo para mim, ninguém me chama para ir na praia. Eu vejo a galera postando para ir na praia e nunca me chamam. A unidade do corpo de Cristo e o amor do corpo de Cristo não tem a ver com saidinhas, com festa, com churrasco, com afinidade, tem a ver com atmosfera de amor. Se o amor é uma pessoa e o amor é Deus, Deus é amor, significa que o amor não são ações naturais. O amor é uma pessoa, o amor é Deus. Então como que eu sinto amor? Conhecendo a Deus. Se eu estou aqui e eu conheço o amor em Deus, nada me decepciona. Nada me para, as pessoas podem me criticar, as pessoas podem me deixar de lado, as pessoas podem falar mal de mim, mas nada me tira, porque o meu fundamento é Cristo, Ele é a minha esperança, a minha glória está em Cristo Jesus. Sabe, queridos, mas nós não podemos fundamentar, Maria certamente não fundamentou a sua vida naquele perfume, senão provavelmente ela não conseguiria despejar aquilo aos pés de Jesus. Quero que você abra comigo em outra passagem muito interessante que está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler do versículo 1. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo aqui está encoberto. O Deus dessa era presente, dessa era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De quem que a Bíblia está falando aqui? O Deus dessa era não é Deus, o Deus dessa era é Satanás. Deus com letra minúscula, o Deus do sistema, o sistema mundial. Satanás que governa nesse sistema mundial. Diz ali, o Deus dessa era cegou o entendimento. De quem que ele cegou? Ele cegou o entendimento dos ímpios? Não. Cegou o entendimento daqueles que ainda não têm a revelação de Cristo? Não. Cegou o entendimento de quem? Da igreja que não crê. Da igreja que não crê. Porque a igreja que crê, a igreja que exerce fé, a igreja que ouve do Espírito e exerce fé na verdade, na palavra de Deus, consegue ver a luz do evangelho, consegue enxergar claramente Deus. Agora, aqueles que duvidam, aqueles que pegam e falam assim, não sei se é verdade não esse negócio, não creio nisso, não acredito que isso seja verdade, isso que está sendo pregado não é a Bíblia que eu tenho. Então, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não creem na verdade do evangelho, o que acontece? Se tornam descrentes. Quando você se torna descrente, o descrente não é uma pessoa desviada. Queridos, presta atenção nisso que eu vou te falar, guarda isso no teu coração. O descrente não é uma pessoa desviada, não é uma pessoa que vinha na igreja e hoje não está mais na igreja. O descrente é aquele que está na igreja e não crê. Você é incrédulo. Você tem uma postura de incredulidade. Os seus ouvidos estão abertos, mas você não pode ouvir coisa alguma. Os seus olhos estão abertos, mas você não pode enxergar coisa alguma. O seu coração não consegue compreender a palavra, porque você foi cegado pelo Deus dessa era. Agora eu quero continuar dizendo.
versículo 7, olha que coisa, não, versículo 6, olha que forte. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Agora aqui que vem o versículo importante, pega isso comigo, porque isso é para você. Se você está passando por isso, e você está dizendo, pastor, eu estou a ponto de desistir, pastor, eu estou a ponto de largar tudo, eu não sei mais se isso é para mim, eu quero que você preste atenção nesses versículos. Se você está se sentindo dessa forma, eu quero dizer uma coisa para você, eu estou no mesmo barco que você, Paulo estava no mesmo barco que você, os apóstolos, os discípulos estavam no mesmo barco que você, Jesus estava no mesmo barco que você, e é por isso que ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, porque não é sobre a nossa vontade. Olha o que diz o versículo 8, sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode ter levado soco na cara, nocauteado, você está no chão, mas você vai se levantar. Você vai se levantar. Você pode estar sofrendo pressão, as suas finanças podem estar abaladas, as suas emoções internas podem estar abaladas, mas a sua esperança nunca morre. Por quê? Porque Cristo é a sua esperança. E deixa eu te falar uma coisa, Ele já morreu, mas Ele já ressuscitou também. Não tem mais como Cristo morrer de novo, é em vão. Não tem como Cristo morrer de novo. Então a tua esperança não morre. Não desista dessa esperança. Estava com a minha filha Alice esses dias. Gente, a Alice está começando a dar louca nela. Eu orei por isso. Eu orei para dar louca nela. Esses dias, domingo passado, eu estava ali fazendo no campus da ilha. Aliás, para quem ainda não foi no campus da ilha, você tem que ir lá no Corporate Park, está bombando. E a gente estava lá fazendo... acho que eu estava fazendo os avisos, eu e a Paula, os recados. Eu e a Paula estamos dando recado. De repente a Alice vem na frente e fala, papai, quero dar um recado. Eu deixei. Dei o microfone para ela, ela falou, galera, agosto faço 4 anos. E saiu. Esse foi o recado dela. Daí, hoje de manhã eu estava no grupo pequeno. Estava lá no grupo pequeno ali em casa, aqui em Campinas. Estava ministrando. Eu e a Paula ministrando a palavra. De repente a Alice veio no meu colo e falou, papai, eu quero falar também. Quero falar também. Eu falei, beleza, filha, você já fala. E a galera já estava empolgada, estava todo mundo falando lá. Daí eu falei, galera, peraí, a Alice quer falar. Daí ela pegou a palavra e falou, gente, Jesus ama muito você. Jesus, né? Daí ela falou várias coisas assim, meio que não deu para entender, fica aquele meio embolado, né? Mas Jesus ama muito você, Ele está aqui nessa hora, né? E saiu. E gente, aquilo ali pra mim, isso pra mim tem sido muito bom, porque ela começou a fazer isso agora, eu não forcei ela a fazer isso. Daí depois que a galera foi embora, eu fiquei com aquilo tanto no meu coração que eu falei assim, filha, você quer que o papai te ensine a pregar? Vamos fazer um intensivo que eu vou te ensinar a pregar. Sabe o que ela falou pra mim, Jaco? Ela virou e falou assim, não papai, não precisa, eu já sei pregar. Ela mandou essa, você acredita, Rosa? Ela mandou essa. Daí eu comecei a rir, eu falei assim, não filha, mas ó, tem umas coisas que o papai pode te ensinar e tal. Você tem certeza que você não quer que o papai te ensine a pregar? Ela, não papai, eu já sei, ó, mas você podia me ensinar a virar uma cambalhota de estrela que eu ainda não sei. Eu falei, beleza, vamos lá, vou te ensinar. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Por que eu estou te contando esse exemplo? Porque sabe, nas últimas semanas eu estava reparando, todos os grupos pequenos, eu estava dizendo para a Paula, eu estava reparando isso, todo grupo pequeno, e até nos cultos lá na ilha, eu vi a Alice assim, debruçada na mesa, só olhando para mim, tipo assim, ela parada, me observando,
E a gente não falou para ela pegar o microfone e fazer isso que ela fez nesse final de semana e hoje. Mas ela fez. E por que ela fez isso? E Deus falou para mim: tudo que Jesus fez na terra, Ele viu seu Pai fazer. Um relacionamento de intimidade com o Espírito de Deus. Um relacionamento com Deus Pai, que é verdadeiro. Um relacionamento com Cristo, que é verdadeiro. É impossível que as suas ações e as suas palavras não reflitam ao Pai. É impossível que você continue a viver uma vida de miséria, quando se tem uma vida de riqueza para viver. É impossível que você continue numa vida de mesmice, quando você está observando o seu Pai. Só que sabe, queridos, porque muitas vezes a gente se sente insuficiente, a gente acaba não conseguindo fazer algumas coisas, porque a gente deixa de ouvir, a gente deixa a incredulidade entrar, a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, e a gente começa a ter ouvidos, mas não ouvimos mais. A gente começa a ter olhos, mas não olhamos mais. O nosso coração passa a não entender mais as verdades de Deus, por causa da incredulidade. Sabe, queridos, a palavra que eu tenho hoje para você, eu quero fazer um apelo nessa noite. Queria que você fechasse os seus olhos. Os músicos não precisam vir, feche os seus olhos, só o teclado está maravilhoso. Mas eu gostaria de fazer uma oração muito importante nessa noite. Deus está chamando Marias aqui nesse lugar. Deus está nos chamando assim como Maria. Sabe, queridos, eu fico imaginando o quanto de fé que Maria não precisou ter quando seu irmão estava morrendo, quando seu irmão morreu. O quanto que Maria não foi pressionada quando seu irmão morreu, mas se para todo ato de generosidade tem morte, também tem ressurreição. Aquilo que você dá para o Senhor, aquilo que você dá quando você está sendo provado, o Isaac que você entrega quando Deus te pede, sabe, querido, isso não significa morte. Isso significa que Deus já está providenciando a ressurreição junto com a morte. O que hoje você precisa dar a Deus? Eu não estou falando sobre dinheiro aqui. Sabe por que eu aprendi? A oferta e o dízimo é uma consequência que só segue aqueles cristãos que entendem essa mensagem. Não é uma prática vã, não é uma prática de obras. É uma prática que segue o comportamento do Pai. Não quero falar disso. O que eu quero falar nessa noite é o quão disposto você está para se entregar para Jesus. Sendo bem sincero, o que eu acho que é mais difícil para a gente dar hoje, sendo bem sincero mesmo, é a gente se entregar por inteiro, é dar o nosso tempo para Deus. É a gente dar as nossas expectativas. É a gente dizer: olha, Deus, eu me rendo, eu me entrego para o teu reino. Deus, eu quero viver o teu reino, eu quero viver o teu reino. Eu estou disposto a me entregar, a matar algumas coisas que para mim são tão importantes, porque eu não vejo a hora de despejar isso aos seus pés. O que requer para isso é fé. O que requer para isso é sinceridade de coração, realidade, sabe, ser sincero. E a gente não pode fazer isso porque a gente se sente pressionado. A gente não pode fazer isso porque outros fazem. Mas nós precisamos fazer isso quando nós entendemos o que Ele fez por nós. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu quero pedir para que, se você tem esse entendimento, se você deseja isso, essa é uma noite muito especial, porque eu creio que Deus, Ele vai liberar muitas coisas. Aqueles que estão com o entendimento trancado, tem pessoas aqui que não estão conseguindo entender a estação que estão vivendo. Você não está conseguindo compreender o que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, né, no seu namoro, na sua vida pessoal. Você não está conseguindo compreender, você está se sentindo, e talvez seja
Porque você permitiu tanta incredulidade entrar, tanta dúvida, que os seus ouvidos estão fechados, os seus olhos estão fechados, o seu coração está petrificado. Mas essa é uma noite de quebrantamento. Essa é uma noite onde, sabe, a gente pode se quebrantar na presença de Jesus. E esse quebrantamento, ele pode quebrar essas, quando a gente diz, Deus, me quebranta, Ele quebranta o nosso coração, os nossos ouvidos passam a ouvir como antes, os nossos olhos a enxergar. Se você sente que isso é para você, sabe que você precisa dar esse passo, eu quero chamar você aqui à frente. Quero pedir para que você faça isso num ato de fé nessa noite. Sabe, gente, isso é fé. E esse ato, ele tem o poder de quebrar no seu próprio entendimento coisas que são difíceis, coisas que você não está conseguindo vencer sozinho, áreas que você está se sentindo totalmente impotente, totalmente sem forças. Sim, Jesus. Sim, Jesus, eu quero orar agora por cada um que está aqui, cada homem, cada mulher que está aqui à frente e tem dito nessa noite, de uma forma pública, tem reconhecido diante de Ti a necessidade de se dar, a necessidade de se doar por completo, a necessidade de dar a sua vida, tudo, o seu tudo. Deus, nessa hora eu oro que a Tua presença venha quebrar os grilhões, que o Teu Espírito nessa hora quebrante toda dureza de coração, toda falta de entendimento, tudo aquilo que está tampando a audição espiritual, todas as mentiras de Satanás, todo o engano de Satanás, que seja quebrado nessa hora, que seja desfeito nessa hora. Nós oramos por leveza, nós oramos a Tua graça sobre nós nessa noite, a Tua presença, Jesus, a Tua presença, o que nós queremos é ser esse perfume agradável, esse aroma agradável na Tua presença, Jesus, que atrai a Tua presença, que atrai a Tua unção, que atrai o Teu toque. Mais Jesus de Ti, mais, Senhor. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus.